oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Sapo que chama chuva e que diz que foi, não foi. A mulher que pega foice tem o traje de viúva. Raposa que come uva tem o dente degotado. Homem que faz machado já pode chamar ferreiro. Nego do beiço coveiro tem o pé aparentado. Rádio Web EO. Aqui se faz, aqui se paga. De bike pode? Pode? Claro que pode. Um bate-papo sobre bike, cicloturismo e tudo mais, e muito mais, que de bike pode. Rode com a gente. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou a Carol Strussmann e essa é a Rádio EO, a primeira rádio web do Brasil. Eu estou aqui em Porto Alegre e lá do outro lado em BH, Rayane Teles. Oi, Rai! Olá, meus amigos, meus cicloamigos, meus web ouvintes, espectadores. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. E para quem está ouvindo a rádio, hoje temos um convidado aí da tua terra, né? Você se conhece, mas tem que vir aqui para fazer a ponte pela rádio, né? Bem-vindo, Roberto Carlos, desde BH. Muito obrigado. Boa tarde para todo mundo que está no Brasil, né? Já que a rádio é web. Então, bom dia, boa noite para o resto. Um prazer estar aqui. Surpreso, né? Porque não tinha nada planejado, mas estamos aí para comentar sobre os assuntos diversos. Mas de bike. Assim é o cicloturismo, né? Cheio de surpresas, mas sempre boas. E se tem perrengue, também no final vai ser bom. Sim, é isso mesmo. Que, na verdade, hoje a ideia do nosso programa, a pedidos, é brincadeira. A gente fala aqui das aventuras, das estradas, das coisas lindas que tem o cicloturismo e as pessoas perguntam, mas o que de ruim pode acontecer? E daí a gente resolveu falar de uns perrengues, né, que passamos, para ver que passamos, estamos aqui. Então, mas vamos comentar para quem está pensando aí em curtir as marchinhas de carnaval na estrada, em cima da bicicleta. Alguma coisa pode acontecer, mas sempre tem como dar um jeito, não é isso aí, Rai? Exatamente. Aqui nós temos um ditado popular, eu acho que vocês vão gostar muito, que diz o seguinte, principalmente com as redes sociais, é muito dentro desse contexto. As pingas, e tem que ser falado desse jeito, tá? Tá bom. As pingas que nós toma, todo mundo vê. Agora, o tombo que a gente dá, ninguém vê. Não é verdade, Carol? Todo mundo vê nossas fotos maravilhosas, né? Às vezes tem suor, com as unhas todas pintadas, bonitas, sem graxa, né? A bicicleta toda montadinha, a hospedagem bonitinha, planejadinha, o Strava, né? O Wikiloc bonitinho, todo mundo vê aquilo ali. Chegou, mas tá na viva. hora do perrengue é brincadeira. Quase ninguém vê. Então, por isso, nos perguntaram. E aí, vocês vivem só nas nuvens? Não, não é só nas nuvens e nem tudo são flores. Às vezes também tem uns espinzinhos. Mas antes da gente começar a falar assim, das coisas ruins do caminho, ou das coisas assim que nos tiram um pouquinho do planejamento, testam nosso jogo de cintura, eu queria mandar eu e os abraços, né? Porque, na verdade, a bicicleta nos conecta e hoje o Roberto Carlos aqui é prova disso. Eu, Rayane e Roberto Carlos nos conhecemos pedalando no Jalapão. Exatamente. E também pedalando, eu conheci os Rapadura Bikers, lá de Natal, lá do Rio Grande do Norte. E essa semana a Claudinha me deu uma super notícia, compartilhou num grupo que a gente tem aí de cicloturistas, tem gente do Espírito Santo, abração aí para o Robson. Tem de Alagoas, o Paulo aí, o mestre Paulo Pinto, sempre na escuta. E ela compartilhou da inauguração de um centro de educação para trânsito de ciclistas. Então, é como se fosse uma mini cidade, foi feito no bairro perto de Pitimbu, ali em Natal, em que os ciclistas mirins têm toda a sinalização, tanto vertical quanto horizontal. É como se fosse uma mini Europa. Sim. Uma mini Holanda que amamos. Quem ama a bicicleta ama a Holanda, né, Roberto Carlos? Exatamente.
E então veio uma ciclista americana para também dar palestras e conscientizar. E a ideia é que os pequenos comecem a respeitar também as leis da ciclovia, né? É uma evolução a gente ter por exemplo, uma ciclofaixa, mas daí não pode o próprio ciclista andar na contramão da ciclofaixa, não pode parar em cima da faixa de pedestre, a gente tem que aprender a conviver. E lá eles começaram, então, o poder público, né? Eu vou olhar aqui, é a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, o Comitê dos Companheiros das Américas e a Associação dos Ciclistas do Rio Grande do Norte. Então, juntaram forças, está concretizado, mandaram uns vídeos lindos dos pequenos ali, ajustando capacete, parando na preferencial. E esse é o caminho, né? A educação vem do berço, né? Se o berço não ajuda, por que não as escolas, né? Mas, no nosso caso, tenho certeza que os nossos filhos, quando vocês tiverem, porque eu tenho, né? Quando vocês tiverem... Eu tenho afilhado e ele está bem educadinho. Pois é, exatamente, é isso aí. A gente tem que passar isso para as próximas gerações, né? E para essas e as que já estão passando, a gente tem que incluir nessa ideia, não é? Acho que é por aí. Trânsito, indiferente do modal, é educação, né? Não adianta nada estar dentro de um carro se for mal educado e não obedecer às regras. Sim, né? Não adianta estar a pé, não adianta estar de bike. Né? Não é o modal que faz a educação. A educação. E, bom, enfim, então, começando, antes de a gente falar dos desconfortos do cicloturismo, falar aí dessa baita iniciativa que tomara seja replicada, né? Então, exatamente. Até eles falam assim, quem sabe agora os pequenos vão ensinar os pais, e tem muita força, né? Sim. Eu me lembro que uma vez eu sou daquelas chatas, eu fico nervosa quando as pessoas caminham na ciclovia e não é uma ciclovia compartilhada, né? Daí eu vinha, primeiro é a buzina e depois eu apito, né? Daí para não ralhar, eu digo, ciclovia! Daí a criança olhou, papai, ciclovia! E puxou o pai para fora. Eu digo, deu vontade de chegar e dar vontade de dar um beijo nessa criança. A sementinha está aí, né? E daí o papai estava andando assim na ciclovia, porque eu acho que tem uma atração para aquele vermelho. Eu não sei, em BH as ciclovias são de que cor? Não, tem as vermelhas mesmo. Essas vermelhas. Eu acho que as pessoas imaginam que é um tapete vermelho, assim, né? Momento de fama. E daí tá a calçada vazia e daí eles vão na ciclovia. Mas tá, vamos ao que interessa. Isso. Tu já passou algum perrengue, Roberto? Olha... mais conhecido como rei. Lembrando assim rapidamente, quando a gente se conheceu, né, a gente chegou chegamos em Palmas, nos preparando lá para fazer a expedição do Jalapão, lá do pedal social e tal. Abraçamos nosso amigo Edésio, sempre ligado, deve estar nos preparativos para arrancar com uma turma agora para aquele paraíso. E o primeiro dia de pedal, que foi muito surpreso e tal, não sei se vocês se lembram, que eu parei antes de chegar no destino. Né? Não, pior é que não. Que vergonha. Pois é. Não. Muita gente, muita história para lembrar. Eu fui uma das últimas a chegar. Eu me lembro que eu até brinquei normalmente isso era sempre das últimas a chegar, né? Porque para tirar foto e tal e tal. Bom, mas aí, nos últimos, acho que 20 quilômetros, sei lá, eu falei, acho melhor parar. Eu comecei a ter calafrios e tal. E nós chegamos naquela fazenda lá que diz a lenda que Pablo Escobar... De Pablo Escobar e tal, e não tinha luz, né, e tal. Gente, eu estava passando mal de diarreia. Vocês não imaginam o que é uma diarreia numa bicicleta. Em cima de uma bicicleta não deve ser bom. Então, assim, ninguém percebeu, né? Ainda bem, né? Exatamente, não né? Deixou um rastro. Não chegou a tanto. Não chegou a tanto. Que horror. Não chegou a tanto. Mas o aperto foi grande, né? Então, assim... Isso também acontece, né? Acho que o mal-estar, sempre o pior é o físico. A bicicleta quebra, você conserta, não sei, mas o físico é o pior perrengue que eu acho que a gente pode enfrentar. Olha aí. Não é? E contigo, Jaime, conta aí. Eu estou tentando vir uma música de carnaval que é Já Passou Perrengue, não sei, estou querendo adaptar aqui. Eu não conheço de música de carnaval, não vou te ajudar. E aí, Rai, conta o que de repente pode surpreender aí um cicloviajante de primeira viagem que queira se aventurar nesse carnaval? Então,
Eu acho que os perrengues, principalmente aqui em Minas, eles têm muito a ver com subidas. Mas nem sempre. Às vezes a falta de planejamento, às vezes a falta de comunicação também pode trazer um perrenguinho aí para gente. E, inclusive, o Roberto Carlos mencionando esse do Jalapão, eu lembrei de alguns até que eu não tinha separado, olha só, olha o plural. Inclusive, o primeiro pedal em que também eu passei mal por causa do calor, por causa do perrengue. Então, eu até queria separar a fotinha, porque eu tenho a prova do crime, em que o termômetro, né, do ciclocomputador marcava 49 graus. Ah, isso, nosso querido Jalapão, né? Sim, lá no Jalapão meu GPS marcou 49 graus. Né? Meu Deus, e o primeiro perrengue. A hora que eu vi assim, meu Deus, eu não tenho condições de pedalar aqui nesse forno. E agora, eu pedalo e a minha dignidade, o que acontece? Aí eu abri uma cerveja e deitei na rede e falei, o que eu posso fazer? Nada, curti. Né? E aí eu lembrei desse perrengue. E desse perrengue eu lembrei de outro, Carol. Ixi, eu não sei agora estamos abrindo. Não vamos deixar o pessoal desistir do cicloturismo. É só começar a conversar, você vai começar a lembrar. Eu não sei se vocês vão lembrar também, inclusive o Roberto Carlos deve lembrar a questão, né, da dor de barriga aí no final do primeiro dia do Jalapão. Nós não tínhamos água na fazenda. Sim. Ah, lembrei. Essa foi a relação que eu tive com o perrengue, porque assim, com dor de barriga, sem água, ixi. Essa é a história. Lembram da fila do banho? O grande problema aí. Eu acho que eu usei a última água do banho. Eu estava lembrando da fila do banho, eu falei, meu Deus, e ele com dor de barriga, eu reclamando de lavar minha cabeça na torneira, com a Carol, de a canequinha, lavando minha cabeça. Tipo isso. Ou seja, vale aquela máxima da vida. Quando você vai se reclamar e começar a xingar e ralhar, pensa assim, ó. Pode ter alguém pior. Tem alguém pior. Realmente, exatamente. Resolver não resolve, mas consola, né? Inclusive, eu ia até propor, Carol, depois que nós conversamos sobre o tema que seria perrengue, talvez, como você não queria falar do perrengue, eu falei, mas isso é ótimo. Falar da solidariedade, porque eles estão juntos, porque próximo do perrengue a gente tem sempre um anjo que acompanha a gente tem sempre uma luz no fim do túnel, não é verdade? Tá, então eu vou contar um perrengue meu e para quem está aqui na Rádio Web, a primeira rádio web do Brasil, escutando o nosso De Bike Pod, uma conexão Rio Grande do Sul, Minas, comigo, Carol Strussmann e com a Rai, hoje com a participação especial do Rei. Quem está ouvindo a nossa rádio web, tem umas fotos de alguns perrengues. Eu logo pensei, confesso, nem pensei na dor de barriga, nisso, naquilo. Eu pensei mais em avaria mecânica, que eu acho que é o que assusta um pouquinho, né? Então, felizmente, pouquíssimas, assim. Eu acho que nesses 10 anos aí que eu estou comemorando de cicloviagens, maiores, assim, né? Enumerei umas 4, no máximo 5. E uma delas que eu acho que é legal e vale como uma dica foi quando eu fiz um pedal no Nordeste. Meus amigos, tenho muitos amigos lá, e eles convidaram, que até se intensificaram com essa questão aí dessa viagem, né? Aumentaram os amigos. Então, a gente se propôs a pedalar de Maceió, capital do Alagoas, até Recife. Foi muito bonito. Imagina, todo mundo... Tinha gente de Minas, de Alagoas e Pernambuco. E eu era que estava vindo de mais longe. Estava vindo, Rio Grande do Sul. Avião, não tem direto. Vai para São Paulo. O meu era meio pinga-pinga, deu umas paradinhas ali. Nordeste, tá. Primeiro dia de pedal, eu errei. E fui trocar a marcha numa lomba, numa subidinha. Uma subidinha boba, assim, muito boba. E nisso aí, eu aprendi também com o tempo que, quando a gente escuta um tleque ou a bicicleta para por algum motivo, a gente não tenta fazer com que ela siga, né? Eu aprendi dessa vez. Então, eu troquei a marcha na lomba errada. O
quebrou a gancheira, Que enroscou as marchinhas nos raio raios. e eu dei aquela patadinha, assim. Nossa, Daí, que quando deu a maravilha. patadinha, trancou, que eu escutei barulho de ferro, olhei para trás e disse, ai, ferrou. Daí, prontamente, né, solidariedade. Meus amigos disseram, o que aconteceu, Carol? Eu digo, bah, me lasquei. Justo eu que vim de longe, estava quase chorando. Não, Carol, e tem, assim, uma pessoa que... Eu vou lembrar de uma em específico, até que aparece na foto. João, assim, João Bonfim, uma calma em pessoa. Ele, não, Carol, fique tranquila, estamos quase chegando ao almoço. Nós vamos almoçar e nós vamos resolver. Não se preocupe. Então, assim, empurrei aí, mas olha que ridículo, faltavam uns menos de 1.000 metros Nossa. para o restaurante. Daí, de novo, eu, não, porque acabou a viagem, vou empatar todo mundo. E era feriado de Páscoa, né? Imagina, interior do Nordeste, feriado de Páscoa. Não, Carol, vai tomar banho. Lá tem umas bicas, assim, que são umas... é água doce que sai por uns canos, assim, como se fosse uma cachoeira artificial. É muito legal, é muito comum, assim, no Nordeste. Vai lá se refrescar na bica, nós já pedimos o almoço e nós vamos achar um jeito. E não é que eu fui... Quando eu voltei, eles já tinham visto que um dos garçons estava acabando o turno dele, era mototáxi, e que era amigo de um cara que tinha uma lojinha de bike na cidade. Ou seja, João, querido João, um abração, João, pegou a minha bike, subiu no mototáxi para levar a bike, porque eu não tenho habilidade, nem sou craque de andar de moto, imagina andar de moto Ainda na carregando carona, a bike. carregando a bike. E me deu a bike dele. E até foi a primeira vez que eu pedalei numa 29, me apaixonei, foi ali que eu decidi trocar, ali que eu traí. E quando eu cheguei na cidade, a gente almoçou com calma, tomou uma cervejinha e tal. Quando eu cheguei na cidade, fui para a bicicletaria e eu digo, e aí, como é que tá? Bicicletaria, vocês vão ver, em algum momento vai passar na foto, assim, é uma casinha, quase parece um WC. Sim. Interior de Alagoas. E daí ele disse, não, deu para resolver, vocês têm sorte, porque tu vê, eu ia viajar amanhã. E daí eu pensei, bom, agora não doeu essa parte, agora vai doer o bolso. Daí eu, quanto que eu lhe devo? Daí ele disse assim, R$10. Nossa Senhora. Daí, então, assim, ó, a lição desse perrengue. Bom, primeiro não faz barbeiragem, né? Que eu fiz. Isso. Essa aí. Dá uma treinadinha antes de viajar. Se prepare um pouquinho. Dá uma treinadinha, que é isso que a gente sempre bate na tecla, né? Vai pedalando em Porto Alegre para ir conhecendo a bike, conhecendo seus limites. Bom, mas enfim, inevitável, dá uma babadinha. Quanto mais simples, melhor, né? Tu vê, estava no interior, tinha uma peça e não custou nada, assim. Faz uns 5 anos, mas digamos que é mais ou menos o valor, não mudou muito. Só pegando esse gancho que você falou dos anjos, o perrengue sempre te associa a algum anjo. Entendeu? Eu estou aqui olhando minhas fotos e lembrando de um, vendo se eu acho as fotos. Numa viagem que eu estava com a minha companheira Liliana, a gente, depois de ter pedalado o dia inteiro e tal, resolvi que não ia armar a nossa casinha móvel, né? O camping, a gente sempre viajando e armando barraca. Eu falei, não, hoje vamos descansar. Eu vi que na cidade tem um hotel. Uau! Um hotel na cidade. Então, já era verão na Europa, né? Era 8 horas da noite, ainda dia, né? Luz do dia. Falei, não, vamos aqui, eu vou tomar uma cerveja, você toma seu sorvetinho que você está querendo e tal, depois a gente... o mineiro falando sorvetinho, né? Sorvetinho. Dizem que vocês falam a última letra, né? Minha amiga Rai diz que fala, mas tá para dentro. Que é sorvetinho. Isso. Daí engole a última letra. É sorvetinho. Sorvetinho. Menininho, tudo pequenininho, né, Rai? Aí, bom, depois de tomar nada mais, nada menos que uns 2 ou 3 litros de cerveja, né? Bom, agora vamos ao hotel que está a 2 quadras aqui, consultei no GPS, 2 quadras. Eis que depois de pedalar o dia inteiro, de tomar algumas cervejas, o cara do hotel fala assim, eu não tenho vagas. O mais próximo camping deve estar uns 40 quilômetros, né? Aí
o mesmo que gera o perrengue é o anjo. Fala, não, mas fique à vontade para acampar aqui no jardim do hotel. Aí, ó. Você entendeu? Aí, assim, poxa, muito obrigado, né? E no dia seguinte ele tinha que sair cedo. Para quem não está habituado, hotel na Europa, gente, principalmente no interior, não tem funcionário, não. O cara é tudo. Então, ele tinha que sair cedo para levar hóspede para o aeroporto e trancar o hotel. A gente não. Mas ele foi tão atencioso que saiu antes da gente acordar, mas deixou uma bandejinha com café, leite. O café da manhã estava lá, entendeu? No jardim do hotel do cara. Então, assim, do nada, né? Falta do planejamento. Hoje eu mudei o meu planejamento, não vou acampar. Vou para o hotel. Chega no hotel, não tem hotel. Da mesma forma, o anjo atendeu, deixou o café da manhã, nos deixou acampar no jardim do cara. Eu estou aqui procurando a foto desse jardim, mas é muito legal. Eu vou achar ainda. Não sei se tem jeito de mostrar para quem está nos ouvindo, né? Mas vamos tentar. E aí, Rai? Conta outra, vamos fazer uma rodadinha assim, cada um é um. Eu só vou voltar no meu perrengue porque eu viajo, né? Quando Pois começo a falar gente... de bicicleta. Mas tem uma dica legal pro ciclista que está iniciando, que essa pecinha que estragou na minha bicicleta é a gancheira. É uma que não tem como fazer gambiarra. Quase todas as outras coisas tu dá um jeitinho até para a bike rodar. Essa não tem. Mas tu pode se prevenir e levar uma gancheira ou da própria bicicleta ou uma gancheira universal. Sim. Então, assim, é uma pecinha dos pesos o mínimo. É um tiquinho, como diriam os mineirinhos. Como diriam os mineiros. Mas que te salva. Isso. Ela não mede nem um chaveirinho, assim, ó. E quebra o galho. E ainda dá para abrir garrafa de cerveja com ela. Olha aí, ó, 1001 utilidades. É, exatamente. Eu vou compartilhar com vocês um perrenguinho que ele foi por causa de uma pequena falta de comunicação, um pequeno impulso por atrativos turísticos. Eu e uma parceira de pedal, a Natália, e nós somos fissuradas com atrativos turísticos. E estávamos fazendo um trecho da Rota Imperial. Ela não é muito conhecida, mas nós fizemos questão de fazê-la e divulgar, porque é um caminho muito bonito que liga Ouro Preto à Vitória. E nós já estávamos fazendo um trecho no Espírito Santo e nós começamos a fazer o pedal na cidade de Conceição do Castelo e nós repassamos, né, brevemente assim, o briefing do pedal do dia, só que nós estávamos tão vislumbradas com as cachoeiras que, entendeu? Tá, entendemos. E começamos a pedalar. O pessoal seguiu, né, o planejamento e nós falamos assim, não, nós vamos pedalar um pouco mais porque nós vamos caçar cachoeira. Ficamos um pouco para trás na cidade porque nós fomos atrás de 2 cachoeiras na cidade, inclusive. Beleza, passamos a nossa cachoeira, fomos já, né, caminhamos com o nosso pedal e na cidade vizinha, que chama Venda Nova do Imigrante, nós fomos atrás de cachoeiras também. E aí falamos, não, a cachoeira está aqui a 5 quilômetros. 5 quilômetros, gente, mas 5 quilômetros subindo direto. E aí a pessoa... Não tem cachoeira grátis, né? Não vamos combinar que tu nunca desce para chegar numa cachoeira, né? E a pessoa aqui estava recuperada de um acidente. Então, assim, eu passei o tempo do resguardo, né? Teve um episódio comigo, foi um acidente com a bike, e eu tive uma fratura no quadril, e me recuperei, mas já me recuperei assim, fala, e aí, posso pedalar? Pode voltar a pedalar. Ah, tá, pode voltar a pedalar e vai viajar. O médico não sabe, até ontem, né? Vamos mandar o link para ele. E aí, fui viajar e fui acompanhar essa menina que pedala, sobe, desce, beleza, fui.
Saímos dessa cidade em direção a Domingos Martins. Nós íamos nós íamos nos hospedar em um distrito de Domingos Martins. E aí, nós chegamos num distrito, e o distrito vizinho é que era onde nós íamos nos hospedar, e a rota não passava nesse distrito. Nós íamos ter que desviar para chegar até a hospedagem. E foi essa parte do planejamento que nós não entendemos. E aí, nós passamos Sempre por um pequeno várias detalhe. subidas. Passamos por várias subidas. Uma, inclusive, tem a foto dela, tá passando, que chama 7 curvas. E tem uma plaquinha ainda por cima mostrando a danada da subida. A hora que nós terminamos essa danada dessa subida, já era noite. E para piorar, já era noite, lanterna descarregada, celulares descarregados. Então, ninguém conseguia falar com a gente. A gente sem lanterna, à noite. O que restou a gente a fazer? Entrar numa festa, que era o único lugar que estava aberto. Ó, desculpa. Nós invadimos a festa, comemos churrasco, tomamos cerveja e ganhamos carona. Eu quero mandar... Gente, eu não lembro o nome das pessoas. Eu tentei pesquisar aqui nas minhas anotações, mas eu acho que eu nem perguntei, na verdade. Eu quero mandar um abraço para essas pessoas que nos levaram de carona. Gente, eram 5 quilômetros só, mas era um breu que nos levaram até o hotel. Chegando no hotel, o pessoal já tinha colocado a polícia atrás da gente. Porque, tipo, já era 9, 10 horas da noite isso, sabe? Tipo, não era só 7 horas que já tá um breu. 6 horas a gente ainda tava procurando caminho. Que a gente tinha a opção de acompanhar os totens, mas a gente tinha a informação de que ia desviar. E o desvio, ninguém falava pra gente assim... é só você seguir e depois você vai virar à esquerda, a rua que você sobe é da pousada. Não, o pessoal vira e fala assim, para fazer a gente desviar da estrada de terra, não, você vai ter que dar a volta, você vai ter que pegar o asfalto e não sei o que. Não, gente, a gente está fazendo a Rota Imperial e ninguém conhecia a Rota Imperial. Fala assim, meu Deus, e agora? Vamos sentar aqui, dormir, passar a noite, esperar clarear e acompanhar esse povo. Mas aí nós tivemos a brilhante ideia de entrar na festa, não foi de propósito, que era o único lugar que estava aberto. Sei. E o pessoal... Nós sabemos, né, Roberto Carlos? Sabemos, né? E um casal nos deu carona, colocou a bicicleta no porta-mala do carro, e eu fui no porta-mala, porque eu sou a menor, segurando a bicicleta, e aí nós demos as coordenadas da pousada e chegamos até a pousada. E no outro dia, ninguém quis deixar a gente caçar cachoeira, porque era o dia da gente ir embora e era a véspera do meu aniversário. Ninguém quis deixar. Eita! E a gente seguiu o caminho junto com o pessoal, sem caçar cachoeira. Foi a lição que a gente aprendeu. Comunicação, equipamento e só fazer aquilo que você está preparado para fazer. Ou então, refaça o seu planejamento. Mas valeu. Eu acho que isso aí é importante sempre a gente bater nessa tecla. Não tem o menor problema. Qual é o problema? Se tu que planejou, tu desplaneja, né? Exatamente. Planejamento foi feito para ser alterado. Eu mesmo acho que contei aqui num dia que, quando eu fui para a África do Sul, eu tinha um planejamento. Após o primeiro dia de cicloviagem, eu refiz todo. Eu simplesmente vi que eu tinha esquecido um detalhe básico, que era o quanto subia. E daí eu recalculando a rota. Na verdade, mudei tudo. Não tem problema nenhum. E o importante é saber que de bike pode. De bike pode. De bike pode. Esse programa aqui que fala sobre cicloturismo na Rádio Web, ou a primeira Rádio Web do Brasil. É isso aí, Rai? Isso mesmo. Compartilha com a gente, então, mais um perrengue, Carol. Pois é, vamos ver qual será que eu vou agora. Eu gosto assim de uns perrengues, porque eu acho que posso me definir como uma pessoa otimista. Então, sempre das coisas ruins, eu tento tirar coisas boas. Às vezes elas não são instantâneas, mas elas são, né? Então, tem um quadrúpede que quis entrar na minha história e que, em algum momento, eu realmente queria a morte dele.
E hoje em dia, se eu até brinco, porque eu já criei coragem, já passo no lugar. Eu disse, eu queria botar uma estátua, botar uma flor ali, se ele já fez a passagem. Então, eu vou explicar. Vinha eu voltando de uma cicloviagem no Réveillon, eu tinha decidido que eu queria acampar e gelar uma espumante na cachoeira, assim. Eu tenho umas ideias loucas e daí, às vezes, eu mesmo tenho as ideias loucas e compro e fui. Comprei a barraca, comprei espumante, botei numa cordinha, botei dentro da cachoeira, puxei, tomei gelada. Foi tudo de bom. E quando eu vinha voltando por uma estrada até asfaltada, de manhã cedinho, tinha parado no Aras de uns amigos, passei a noite lá e tal, e no outro dia voltei, quarta-feira, era Réveillon. Então, dia 2 de janeiro, eu voltando para Porto Alegre, estava a uns 50 quilômetros daqui, e eis que vejo uma casa na minha direita e 2 cachorros, um médio e um bem pequenininho. E eles começaram a latir para mim. Logo o pequenininho se enfiou num buraco da cerca e veio em direção à estrada. Eu disse, que bom que é o pequenininho. Mas nisso eu não me dei conta que o cachorro médio tinha sumido. E ele tinha o buraco dele mais adiante. E daí ele veio de frente. E apesar de eu gostar hoje em dia desse cachorro, mal educado. Ele fala de boca cheia. Ele veio latindo, feroz na minha direção e fez... E não parou de latir para me morder. Então, ele cravou com tudo na minha perna. É uma incógnita do universo, não vou saber. Assim, eu me lembro de ter escutado uma buzinada. Então, eu não sei se o carro buzinou porque, com o susto, eu guinei a bicicleta em direção à estrada ou se ele buzinou para o cachorro. O fato é que o cachorro largou da minha perna. E eu parei e pensei, o que eu faço? Não sei. E daí mas eu não posso parar. E eu pensando, será que eu tenho que fotografar o cachorro? O que eu faço? E daí eu pedalei mais um pouco. E eu sou muito medrosa. Eu não gosto de ver essas coisas assim de sangue. Sim, você é medrosa, né? Sai para viajar para o mundo afora, mas é medrosa, né? Mas sou, né? A gente tem que admitir os medos da gente. E daí, lá pelas tantas, eu vi uma parada de ônibus, tinha bastante gente... E é uma estrada que eu usualmente passo por ali de bicicleta, né? E eu parei e perguntei para as pessoas, tem um posto de saúde? Tem, sim, uns 4, 5 quilômetros. A gente, tá. Daí, lá pelas tantas, eu disse, mas eu tenho que olhar para a minha perna, né? Tava uma dor alucinante, mas eu não tinha tido coragem de olhar para a perna. Daí, quando eu olhei para baixo, eu me lembro que eu estava, até hoje, né? Coisas que ficam... Uma legging branca e verde, assim, como se fossem umas folhagens. E então vermelha. E tinha um vermelho, mas tinha uma sombra, assim, como se fosse um buraco. E eu, caramba! Daí eu sou dramática, né? Além de medrosa, mas o pé tá ali. Tô no lucro, o pé tá ali. Tá tudo no lugar. Daí olhei de novo e vi que atrás era a mesma situação, ou seja, na frente e atrás da perna, sangue e escuridão, o furo. Daí cheguei no posto de saúde, lotado, porque tinha fechado dia 1º. A atendente estava num balcão alto, não viu o estado da minha perna. Daí eu sentei no chão. Quando eu sentei no chão, que eu acho que eu dei uma desmaiada, eu me dei conta que a bicicleta estava na frente do posto de saúde. Digo, eu tenho que ir lá guardar as coisas. Daí as pessoas fizeram um auê para atendente ali. Disse assim, não, moça, não vai embora, a senhora está sangrando. Eu tinha deixado um rastro. Eu não sei, né? Não olho, tenho medo de sangue. E nisso a enfermeira me levou direto para dentro ali do posto de saúde, daí limparam. E foi muito engraçado, porque eu dizia assim, corta. E a enfermeira, como assim, minha querida? Corta logo esta calça. Não te preocupa com a calça, está manchada, já está rasgada mesmo. Eu não sei se ela pensou que eu queria cortar a minha perna. A perna. Mas, enfim, daí o fato é que ela cortou a calça, me higienizou o local, me botou na veia uma medicação para dor. E assim que terminou a medicação, ela começou a sessão de costuras, né? Daí disse que cachorro não se alinha,
não se fecha, né? Mas como estava muito grande, era muito profundo, então eu levei pontos internos, externos, à frente e atrás. Então foi assim uma coisa que me parou realmente na estrada e foi muito engraçado. Eu sou grande, eu teve que emendar as marcas para eu conseguir ficar em cima. Sei. Todo um drama. Mas o que tem de bom de tudo isso? Que eu comecei a procurar mais pessoas para pedalar, me conectei, fui para Minas e aprendi que com o cachorro a gente nunca vai ganhar dele. Então, assim, ó, gente, cachorro sempre vai ter e faz parte. Latiu, tu vê que ele está agressivo, que vai partir para cima, primeiro tentar parar a bicicleta. Isso. Parar a bicicleta, se conseguir descer com agilidade. Se possível, coloque a bicicleta entre você e o cão. Vale aquela força que sei que tem dentro de cada web ouvinte aí, dizer assim, vai para casa, passa. O cachorro vai. E se nada der certo, agora eu vou chocar os ouvintes. Apito. Apito. Gente, a coisa mais simples e libertadora. Tadinho do bicho, né? Quem gosta de animal, eu gosto também. Mas é a minha perninha. Mas é a defesa, né? É a defesa. Ele fica atordoado, ele é como assim, ó, deu o stop, tá vendo um vídeo, pausa ali, o cachorro fica estátua. E é o tempo que tu tem de baixar da bike e te proteger. Sim. Então, assim, ó, eu uso no dia a dia esse apito preso no meu capacete. Então, claro, primeiro sempre é o berro de ordem, né? O já vai casa, passa, quieto. E, em seguida, o apito. É impressionante como funciona, uma coisa, ó, mega simples, vale para um cicloviajante. Essa dica eu não sabia. Olha aí, ó. Tem sempre que lembrar, né? Todo perrengue... Não há como prever um perrengue. Há como evitar alguns. Os mecânicos, por exemplo, que você citou aí, andar com a gancheira, como a Rai falou. Só lembrando que não adianta ter uma gancheira se não souber substituí-la. Assim como, né? Já vai facilitar. A gente nem está falando de pneu furado, porque acontece exatamente. Muito o pneu furado tem que saber trocar. Pneu furado é o básico do básico, né? Tem que saber consertar um pneu furado, né? Falando em pneu furado aqui, deixa eu mandar um abraço para o Serginho, ele escutando aí nosso de Bike Pod aqui na Rádio Web EU e alertando agora carnaval, né? Que provavelmente algo que vai acontecer é pneu furado, para o ciclista também ter atenção. Às vezes tem um carro no acostamento em pane. Isso. A gente também, às vezes, pode ajudar, né? Exatamente. Então, vale essa questão aí da convivência no trânsito, mas ter uma atenção especial se for cicloviajar agora no carnaval com o alto volume de carros, né? Lembrando que carnaval tem sempre aquela associação, né? Do álcool. Então, você pode se deparar com muito bêbado pela frente, não só o motorista, como o pedestre que vai mexer com o ô, doidão, tá viajando aí, vai para onde, né? Daí, tipo, não dá por bola, aí, é carnaval. Exatamente, mas vai prevenção, dar uma buzinadinha na bicicleta. Enfim. Prevenção, leva na boa também, obviamente, né? Claro, né? Deixa eu mandar agora já que é pausa aí, mandando abraços, deixa eu mandar um super abraço para a aniversariante do dia aí, a Janete Cruz, sempre na escuta. Também para o meu amigo As dos Cavalos. Também me ensina muito para um cicloturista o manejar cavalos, né? E ele que é jockey, está sempre ali se desafiando. Abração aí, Nunes, direto das Ilhas Maurício, com novidades para a próxima temporada. Vou aproveitar também para mandar abraço. Vai. Depois eu tenho um abraço que é quase mineirinho, ainda que seja aqui para o sul. Mande. Então, vou mandar um abraço muito especial também para um amigo muito especial, meu amigo Mário, que está ouvindo a gente, está na audiência hoje. Mário, um beijo, um abraço muito especial para você. Pronto. Então, falando em mineirinho, o que é o abraço mineirinho? Quero dar um abração para Susan, que está lá no Aras Passuvi fazendo queijo, escutando a rádio e sabe que de Bike Pod que a gente fez aí umas super explorações, vem coisa boa por aí, nós vamos fazer umas trips de bike e ela tá lá, diz que o queijo tem outro sabor com boas histórias e boas músicas. Claro. E também aí, se o pessoal, quem de repente vai para a praia, para o litoral gaúcho aqui de bike, um abração também para a Vanusa e para a Carolzinha, ali que ficam no Posto Grau, na borracharia.
também super ciclistas, estão sempre para cá e para lá. E se você tiver algum problema ali, eles com certeza vão ajudar. Um abração aí, Vanusa. Vale a dica, que eu quero conhecer o litoral do Rio Grande do Sul. Viu? Vale a indireta, viu, Carol? Ó. Olha aqui, ó, vamos ver o Rochester Mesquita aqui participando ao vivo e perguntando, apesar dos perrengues, existe alguma preferência de hora ao escolher o roteiro para a pedalada? Quais são as exigências básicas para escolher um caminho para pedalar? Daí ele está dizendo assim, estrutura, paisagens, etc. O que tu acha, Rai? Bom, na semana passada, inclusive, eu acho que a gente, falando de planejamento, a gente tocou muito nesse assunto, né, Carol? Uhum. Sobre a questão do horário para sair, do horário para chegar, né? Mas sempre pedalar de dia, né? Porque você vai ter uma visão melhor, você vai ter uma Razões sensação óbvias, né? melhor do lugar, né? Você vai se sentir mais seguro, você vai depender menos de equipamentos, certo? Estrada, de preferência as estradas de terra, não que elas não estejam isentas de perigo, porque, por exemplo, no carnaval nós temos muitas pessoas que dirigem alcoolizadas em estradas de terra. Que justamente escapam das asfaltadas porque estão fora da lei, né? Fugir da fiscalização também. Né? Exatamente. Então, o cuidado redobrado, mas dê sempre a preferência por essas estradas. Às vezes a estrada movimentada vai te dar um pouco mais de segurança com relação à estrutura, igual você citou as meninas lá do posto, né? Que pode te dar uma ajuda, pode ter uma estrutura melhor, mas às vezes você pode optar por uma estrada menos movimentada, porque aí você vai ter um pouco mais também de conforto para pedalar. Não é verdade? Assim como de bike pode o que você quiser. O importante é assim, ó, escolher o asfalto, escolher o mais movimentado, vai ter daqui a pouco um ponto de apoio, vai ter onde comprar uma água, onde descansar. Escolheu uma de terra, ou que tenha, não tem nenhuma cidade, daí vai ter que se preparar, levar um lanche, mais água, vai ter que ter uma autonomia maior. Então, assim, é sempre uma balança, né? Por exemplo, indo para o litoral aqui, tem basicamente, digamos, 2 caminhos. Tem uma super estrada, mão dupla, pista dupla com acostamento, que é sujo, sempre fura pneu, viu, Sim. gente? Que não tem muito visual, mas te dá essa sensação de segurança. E tem uma menor que não tem acostamento, tem menos trânsito. Mas, e aí, um baita visual? Tudo passa pelo planejamento e objetivo, né? Uhum. Se você está planejando, tem um visual, você vai sempre buscar informação previamente, né? E lembrando disso que você falou, estrada asfaltada, você viajar por acostamento, sempre tem muito parafuso, prego, muita coisa para furar o pneu, né? E quanto ao horário, o planejamento, é região, se vai para o Jalapão, você não vai pedalar meio-dia, 1 hora, porque vai estar 50 graus. Não tem Sempre como. Bem cedinho e bem no final da tarde, né? Os horários. E tudo conforme a região. No inverno, às vezes, é frio demais pela manhã, você vai pedalar mais no meio do dia, conforme o lugar que você está. Então, tudo é planejamento e objetivo. Né? Eu até ia dar uma dica assim, da experiência pessoal, em especial nessa época de carnaval. Eu sou uma que eu adoro sair, se possível, ainda meio escurinho, para ver o sol nascer no caminho. Nascer do assim. sol. Eu acho lindo, eu acho um momento de energia, que a gente está ali, aquele vento, as rodas, é demais. Só que no carnaval tem muita gente saindo da festa. Sim. E daí Nas as tribos né? não se batem. Porque às vezes quem está saindo de manhã, via de regra, está saindo, não é nem bêbado, é trêbado. Isso. E daí tem, às vezes, já aconteceu, uma vez, eu gosto de ir em Porto Alegre, também vai a dica aí, domingos é liberado o Transurb, domingos e feriados é liberado o Transurb, então tu pode botar a bike, descer mais adiante, seja em Novo Hamburgo, em São Leopoldo, e daí pegar a estrada, né? Então, como começa às 5 da manhã, uma vez 5 da manhã eu estou no trem. E levei um susto, porque tinha essa galera voltando da festa e numa estação entrou alguém para roubar
o pessoal que estava voltando da festa que estava sim. sonado. Daí eu disse, adoro ver o sol nascer, mas não vou mais pegar o primeiro trem. Então, nunca mais peguei o primeiro trem. Pego o segundo, Sei. pego 6 da manhã, 6:30. É o mal intencionado oportunista, né? Então, assim... Ele também planeja. Também planeja, às vezes muito mais que a gente. Um abração aí para a nossa mágica, pedagoga magia, Lúcia Gomes, também na escuta. E o Vagão, lá de Maceió, ele que fez os caminhos do Imperador. Essa vai ser uma pauta, a outra ponta do Rio São Francisco. Essa aí tá na minha lista também, né? E aí, Rai, o que nós temos mais de surpresas na estrada? Bom, eu acho que a gente tem que se preocupar muito mesmo, igual, né, ratificando aí tudo isso que a gente já falou com a questão do planejamento. E igual eu até citei, acho que uma vez, um perrengue que a gente passou por falta de hospedagem, que nós chegamos em um distrito que não tinha hospedagem, e aí o pessoal hospedou a gente na casa deles, e aí os perrengues não pararam de acontecer, não foi só esse. E aí nós tivemos, esse foi no Sabarabuçu, inclusive. E nós tivemos que tomar decisões, né? Então, isso também inclui uma preocupação na cicloviagem, que você está assim, tomado por emoções. E aí nós passamos por um trecho muito pesado, muito cheio de vale, em que a gente tinha que optar ou carregava a bagagem ou carregava a bicicleta. E aí o trabalho em equipe foi assim, indispensável. Nós estávamos num trio, e aí um carregou a bicicleta, a outra carregou as bagagens, e aí, para culminar a nossa decisão, a sapatilha da minha amiga desmanchou, e nós tivemos que colar ela com esparadrapo e com... Eu vi a foto! Exatamente. E com câmera de ar. Nós tivemos que rasgar uma câmera de ar para amarrar a sapatilha dela. E aí ela já em prantos, virando e falando assim, não, eu quero continuar. E nós tínhamos mais 40 quilômetros para concluir o nosso passeio, né? Para concluir o objetivo da Estrada Real do Caminho Sabarabuçu. E aí a gente teve que tomar uma decisão. Nós tivemos que parar o pedal ali mesmo, e a gente estava a 40 quilômetros de Belo Horizonte, então ou 40 quilômetros à frente e ter 80 para voltar, ou a gente interrompe aqui e tem só 40 quilômetros, mas voltando para casa. E aí nós colocamos, nem pedalamos os 40 quilômetros, nós colocamos as bikes no coletivo, 3 bikes, domingo à tarde, final de feriado, e voltamos para Belo Horizonte e pedalamos só 19 até em casa. Só que, o que eu quis dizer com isso, da tomada de decisão? Nós tivemos a oportunidade de tomar a decisão antes, porque tinha na planilha falando assim, caminho para jipe, trilheiro, bicicleta, muito acidentado, você tem a opção de ir pelo asfalto. E aí, o que nós fizemos? Não, nós vamos pela estrada de terra, nós vamos pela trilha. Nós somos bruta, né? Escolheu a aventura, né? Escolheu a aventura. Eu quero visual, eu quero estrada real ao extremo, 100%. E aí, a estrada deu a nossa lição. Então, às vezes, a gente tem que escutar. Então, é isso, né? Escutar, ler e acreditar naquilo que nós estamos lendo. E aí fica mais uma lição. Tomada de decisão, escutar, ler e acreditar naquilo, na informação que você está recebendo, porque às vezes a decisão lá na frente vai ter que ser uma emergência. E aí fica a dica para todos nós cicloviajantes também, porque às vezes a gente acha que a dignidade vai ficar muito ferida. Ah, não, se eu encurtar o caminho... Não, gente, o negócio é planejamento, e o planejamento foi feito para ser alterado conforme o nosso amigo. Eu tava Isso com mesmo. medo dessa continuação. Não, eu tinha certeza. Eu já, com a minha alguma experiência, é sempre isso. Planejamento foi feito para ser alterado.
Olha, quem tá participando aí do nosso papo lá de Carmo do Paranaíba, de Minas, um Opa. abração, Ellen. A Ellen que, assim, ó, ela... Lá do se não- Carmo. Se não tem perrengue, ela cria. Não, tô brincando. É que a gente fez juntas essa viagem até que eu contei aí da gancheira de Maceió, Recife, e depois fizemos Recife, Natal. E teve um dia que eu acho que umas 3, 4 vezes arrebentou a correia dela. Daí nós, Ellen, o que tá fazendo aí com a correia da tua bicicleta? Não sei. Mistérios. Ó, sempre lembrando, evitar perrengue mecânico é previsão. Antes de viajar, bike revisada. Você fala correia, a gente fala corrente. Eu sei que Corrente eu tenho uma dúvida. nova. Eu não sei. Cadê a nossa menina das letras? A Como é que é? consultora? A A consultora, consultora. para mim é corrente. Pra mim é corrente. Correia ou corrente? Eu não sei mesmo. Corrente, né? Corrente sempre revisada, né? A bicicleta revisada, corrente sempre na melhor condição possível, conforme a sua viagem. Como diz o Regis lá de Recife, cuide da relação, bichinha. Cuide da relação, muito importante, né? Conforme a sua quilometragem prevista, quanto a corrente, a relação tem que estar preparada para tal, né? Senão... Mas eu acho que é assim, ó, aqui nós estamos no de Bike Pod. E de Bike Pocket, claro. Sempre, tudo, pode o que você quiser, pode o que você sonhar, tem que botar na bike Sim. na estrada. Mas a gente está falando de alguns perrengues, mas para ver como também os perrengues nos ensinam. Está nos ensinando tomada de decisão, está nos Sim. ensinando jogo de cintura, planejamento, coisas que são fundamentais para Sim. viver na sociedade hoje em dia. O espírito MacGyver, não sei se quem conhece o MacGyver, né? Eu tenho mais cabelos brancos. Não é da minha época. Mentira. Pois é, não. eu tenho mais cabelos brancos. Mas até tem uma MacGyver curiosidade. era aquele cara que fazia gambiarra para tudo e sabia tudo. Assim. Isso, Era como uma série da TV, né? Cuspe-chiclete, ele fazia uma bomba. Eu assistia, tipo eu isso. assistia. Mas, só para lembrar aqui, numa das primeiras viagens que eu fiz, até um cara, Gustavo Madalon, lá do Rio, ainda me citou como exemplo lá, porque o mineirinho estava sempre preparado. Porque a Rai falou aí que cortou câmara de ar para amarrar sapatilha e tal. Eu nunca, em viagem, eu sempre tenho algumas coisas que são coisas Vamos ver, do em tipo... vez de abrir teu coração, abre o teu kit de primeiros socorros da bike. Sempre tem abraçadeira, sempre tem Vulgo fita enforca gato. Nome oficial, eu que sou alemã, tenho que defender aqui. Hellermann. Mas Hellermann é a marca. Ah, Entendeu? é? É uma das marcas, a marca melhor de Então, abraçadeira. depois, mesa de negócios Mas- da WebO quer patrocinar Hellermann. Exatamente. Você está fazendo propaganda grátis. Mas, abraçadeira, fita silver tape. Gente, isso é um milagre. Isso aqui eu tenho uma super bonder genérica, assim, que não... Nunca viajo sem um rolinho de silver tape do lado. Aí, ó. Entendeu? Esses dois são os maiores reis do improviso, com abraçadeira e fita silver tape, né? E, obviamente, o básico da bicicleta, né? Câmara, remendo, o canivetinho de ferramentas que toda bicicleta tem que andar junto. a né? chavezinha Allen, E de preferência saber usar tudo. Eu vou confessar. Bom, a primeira viagem que eu fiz eu não tinha nada. Eu tinha só um negócio que eu tinha ganhado para encher pneu, né? Eu não sei o que eu pensava, né? Que só Sim, podia esvaziar, não podia furar. Mas vou confessar que no começo eu tinha o kit de ferramentas e eu pensava, bom, pelo menos eu paro para alguém ajudar e alguém deve Sim, saber usar. alguém deve né? saber usar, exatamente. Mas depois, agora, alguma coisa eu já sei mexer. Pois é. É até curioso sobre o saber usar, a emenda de corrente. Eu nunca viajo sem. Né? Eu não sei usar e nem tenho. Nunca usei. Nem tenho a prática. Mas já vi usar e já salvei gente com o meu Link. Eles chamam Link. Powerlink, né? Powerlink. Era o nome que estava me faltando. Entendeu? Sempre tenho. Já usei já socorri várias vezes. Nunca usei. Já socorri. Agora, nunca... Na teoria, eu sempre sei fazer tudo, mas nunca executei nada. Entendeu? Nós estávamos falando como é que é o nome oficial, então, cinta...
Não, é abraçadeira. Abraçadeira. E Aliás, é braçadeira, Braçadeira? eu acho. Ah, mas é um abraço. Isso. Eu me lembrei, para vocês vão agora, eu vou falar, perrengue acontece com todo mundo. Não sei se a Rai vai lembrar, a gente estava pedalando em Goiás, em Pirenópolis, uns estradão assim, e daqui a pouco eu olho aquele carrão parado assim, todo mundo ali, aquela cara meio desesperada, e eu metida, parei e disse assim, posso ajudar? Daí depois teve gente, agora não me lembro quem, mas me tiraram sarro da minha cara. O que aconteceu? Era um carro daqueles que a gente diz assim, de tiozão, né? Aqueles bem... que não é feito para estrada de chão Sim. e areão. E tinha soltado uma coisa no carro. Acho que o cano de descarga, o negócio estava batendo, ele não conseguia seguir. Sei. E A daí eu, braçadeira posso salvou. ajudar? Daí o cara disse assim, mas como é que tu poderia me ajudar? Eu digo, não sei, de repente, né? Às vezes os carros me ajudam, às vezes eu quero ajudar as Sim. pessoas. E daí ele me explicou o que era. Eu digo, olha, eu tenho essas braçadeiras. Ele, não! Ou seja, tudo resolvido. Então, assim, vamos ser solidários, né? Exatamente. E levar com a boa o perrengue. Eu estava aqui, quem está ouvindo a nossa rádio, viu que eu fiz uma careta, porque eu faço careta mesmo, porque o Julio disse assim, eu achei que ele estava banando, dizendo que pode A hora ir, passa, hein? fica aí resenhando, mas não, ele estava dizendo que está chegando A no hora final. passa e é rápido. E a hora passa rápido. Então, nós vamos ter que nos despedir. Quais as dicas aí? Quais os teus planos para o carnaval, Rai? Vamos pedalar? Bom, dessa vez a bike vai ficar paradinha, porque eu vou fazer uma visita para uma pessoa que eu gosto muito, é uma prima minha e a minha tia do coração. Eu não vejo há quase 20 anos. Então, a bike que já está comigo todo o tempo, eu vou ter que deixar ela um pouquinho de lado para visitar a minha família lá no norte do Rio de Janeiro. Um abração para eles, que depois de amanhã eu tô lá. Na verdade, tu vai fazer uma pesquisa de campo, né? Aposto que tu vai viajar só olhando o acostamento para dizer, aqui dá para pedalar, aqui tem subida, não é mais ou menos assim? A visão da gente depois começa a viajar de bicicleta muda mesmo. Todo lugar que se passa, de ônibus, de carro, fala assim, isso aqui de bike deve ser legal. Só que... O GPS já está cortando solto aqui. Eu falei, posso levar minha bicicleta? Ela, pode ou não? Dessa vez não, eu vou fazer a pesquisa, até porque tem uma saidinha lá para o Espírito Santo, já dá para sair da casa dela e fazer o Espírito Santo todinho, ou então pode fazer descendo, e os planos já estão todos aqui na cabecinha. Planos nunca faltam, né, Rai? E você, Carol, o que você vai arrumar agora nas marchinhas de carnaval? Eu vou explorar a Lagoa dos Patos, vai ser assim no plano, mas... nem sempre o plano é fácil. Às vezes tem vento, calor, areia. Mas vamos lá, né? Vamos ver o que a gente descobre aí de roteiros para quando a Rai vier para cá. Isso. Para quando algum ouvinte dizer, não, quero fazer um circuitinho plano, vamos ver se eu dou a dica. Isso é uma boa dica. Um pedal turístico aqui pela redondeza de Porto Alegre, a Lagoa dos Patos, um pedal de um dia, de tantos quilômetros e tal, isso aí planilhar é interessante. Só que eu levei uma mineirinha para Barra do Ribeiro, são uns 30 quilômetros, 33, se não me falha a memória, que é um pedal que eu sempre indico para quem está começando, né? Pega o catamarã, atravessa com a bike no barco, chega em outra cidade, tem ali um calçadão bonitinho, pega estradão de chão, sabe o que a mineirinha me disse? Mas é meio planinho. Mineira foi essa? Não sei, uma mineira assim que apresenta o de Bike Pod na rádio web ou que mas tá a gente fechando. fez uma subidinha, a gente fez uma subidinha, você lembra? Fiz a gaúcha subir uma lomba. É o que eu ia falar, que não é subidinha, que é uma lomba. Lomba, isso mesmo. Ai, que delícia, esse pedal é maravilhoso. Eu não quero acabar o programa, mas está na hora. Vamos lá, vou libertar minha bike lá embaixo e vou sair rodando pela cidade. Então, aí fica para todos os web ouvintes aqui da Rádio ou a primeira rádio web do Brasil, onde se faz e se paga. Um desejo de um super carnaval. Tomara que você se aventure aí nas marchinhas da bicicleta. Muito obrigado, Roberto Carlos, por vir nos visitar.
Eu que agradeço o convite e tomara que eu tenha a oportunidade de participar outras vezes. Cicloturistas, sempre bem-vindos de passagem por Porto Alegre. Entrem em contato, vamos trocar figurinhas. Um abração e semana que vem tem mais. Rode com a gente. Abraço a todos, Rai, até a próxima. Que a próxima a gente esteja bem mais próximo. Ah, tem presentinho que vai para BH. Fazer esses mineirinhos se encontrar. Muito bem. Sapo que chama chuva e que diz que foi, não foi. A mulher que pega foice tem o traje de viúva. Raposa que come uva tem o dente degotado. Homem que faz machado já pode chamar ferreiro. Nego do beiço coveiro tem o pé aparentado. Rádio Web EO. Aqui se faz, aqui se paga.